Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 11 de outubro, terça-feira, da 28ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos e irmãs, é sempre uma oportunidade única poder se aproximar da Palavra de Deus, dela colher os ensinamentos de Cristo para a nossa vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja também dedica a memória, melhor dizendo, de um grande santo da igreja. Um santo do século XX. Na verdade, ele é do finalzinho do século XIX e tem uma boa parte da sua vida no século XX. São João 23, o Papa João 23. Vamos ouvir brevemente o relato. Ângelo nasceu em 1881 na Itália e lá faleceu em 1963. Eleito Papa em 1958, dedicou-se totalmente ao cuidado das almas com mansidão, zelo e coragem. Praticou as obras de misericórdia corporais e espirituais na assistência aos encarcerados e doentes. Convocou e iniciou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Seu testemunho nos ajude a encontrar e viver as graças divinas em nossa vida. Então, hoje, nós vivemos este rito litúrgico, graças a este grande homem, São João 23, que naquele contexto convoca o concílio. Ele não teve a oportunidade de ver as etapas do concílio acontecendo. Quem assume esse lugar posteriormente, logo após o seu falecimento, é Papa São Paulo VI, que dá então seguimento e conclusão ao Concílio Vaticano II. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a viver, de fato, todo o nosso amor, toda a nossa entrega ao Deus vivo e verdadeiro. Olhando para o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nós observamos, então, Jesus que está neste contexto entre uma discussão ou uma fala, poderíamos dizer, de Jesus para com um fariseu. Na casa deste fariseu, amados irmãos e irmãs, Jesus continua o discurso sobre a honestidade de pensamento, sobre a pureza das intenções. Então, Jesus ele continua esse discurso. Não é o que entra
né, que torna impuro, poderíamos assim dizer, mas o mesmo que criou o exterior, criou também o interior. Jesus fala sobre isso. Jesus fala de uma liberdade profunda e total que nos ajude a cada vez mais compreender que a graça e o amor de Deus transforma verdadeiramente a nossa vida. O fariseu está preocupado com as normativas rituais, sobretudo no gesto de lavar as mãos antes da refeição. Entenda, o Evangelho não está falando aqui que nós não devemos lavar a mão para a higienização, enfim, não é isto. O que o evangelista está evidenciando aqui é sobretudo este apego exacerbado ou exagerado à regra, à normativa. E então fica em seu interior murmurando, falando, né? Fica admirado com a atitude, esse fariseu fica admirado com a atitude de Jesus, que não lava a mão antes das refeições. E o Senhor fala, então, ao fariseu. Por que ele fala? Ele fala, sobretudo, por essa atitude. Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Olha o que Jesus está trazendo, então. Ele tira desse plano exterior, e traz para o plano interior, algo de cunho mais moral, poderíamos assim dizer. Sobre esta realidade da purificação do corpo e do prato, Jesus fala da pureza do coração do ser humano, do homem e da mulher. A pureza do coração. E o que nos ajuda a purificar, sobretudo o coração? Vivendo esta proximidade com a palavra de Deus, sobretudo nós cristãos, com o Santo Evangelho. O Evangelho nos purifica. O Evangelho nos dá vida e vida em abundância. Então, esta purificação evangélica exige de nós, enquanto cristãos, muitas vezes atitudes de desapego, atitudes de humildade, contrapondo o egoísmo que muitas vezes nos visita. Olha o que diz Jesus: antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Esta capacidade de se importar com o outro, de auxiliar dentro das possibilidades, de estender a mão, isso traz purificação. O Senhor está nos assegurando isto, o que garante seguramente, então, a graça da purificação é a caridade, o amor por excelência, o amor que nos purifica, o amor que nos dá vida. É justamente deste amor, da caridade, que emana, de fato, a generosidade, o dar, o poder auxiliar, sem nenhum tipo de restrição, os que mais precisam. E Jesus fala aqui, sobretudo, então, o contexto de dar esmola. Entenda, não somos convidados a viver de uma forma exagerada esse assistencialismo. Eu vou dar a esmola e pronto, resolveu. Não é isto. É a capacidade de ter esta generosidade para com aqueles que mais precisam. E muitas vezes o caminho que mais assegura de fato esta generosidade é a graça de poder rezar por aqueles que o Senhor nos confiou. Esforcemo-nos, peçamos ao Senhor esta graça para que possamos estar de fato na presença do Senhor. A primeira leitura de hoje, então, Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 6, inicia dizendo a realidade da liberdade, essa liberdade interior que também emana e nos lança para a liberdade exterior. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Por isso, ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo pelo jugo da escravidão.
o jugo do pecado. O Salmo responsorial, Salmo 118, traz como resposta do Salmo: Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Essa resposta nos coloca em sintonia com o Oremos. Oremos para esta semana, então, da 28ª semana do Tempo Comum. Ó Deus, sempre nos preceda, então sempre esteja à nossa frente, mas também nos acompanhe. Sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, a graça de Deus. Para quê? Para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Caridade, generosidade que purifica o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.